Fala, Cardume! Eu sou o Bruno Nogueira E eu sou a Carol. e eu sei, a gente já tá faltando com você, já vai fazer uns meses. Mas esse aqui é um programa de início de temporada. A gente vai começar a temporada assim, sempre no meio do ano, porque foi como a gente sempre fez, né? A gente começou o podcast no meio do ano, então nossas temporadas sempre começam em junho. E nessa temporada, nesse episódio de início de temporada, a gente tem uma novidade para vocês que talvez nem seja tão novidade assim, porque já é figurinha carimbada, né, Carol? Até demais, né? Começou a ficar repetitivo. Aí a gente virou e falou: chega, né? Não dá mais para ser convidado, né? Ele tem que estar aqui com a gente agora, integrando a mesa, porque não tá mais colando chamar ele de convidado por aqui. Ah, o cara já chega, abre a geladeira, escolhe a cerveja, reclama que a televisão tá no canal que ele não gosta. Então, se apresente oficialmente, por favor, senhor Henry Fila. Boa noite. Não sei se é boa noite ou boa tarde para a galera que estiver ouvindo. Aí Bruno, Carol, aí mais uma vez. Acho que agora oficializando aí na banca, para mim é um prazer receber um convite desses. Eu já ouvia vocês assim antes de eu ter a minha primeira participação e eu acho que tô super, acho não, né? Estou super contente aí de poder colaborar com vocês, de poder participar. Eu acho que tem bastante. A gente já vem conversando há um tempo, né? Tem bastante ideia que, que a gente acabou tendo juntos, né? Então, como você falou, eu já estava falando que o canal, o canal da TV já não era o que eu queria, né? Brincadeiras à parte, mas obrigado pelo convite. Para mim é um prazer aí sempre estar falando de mergulho com vocês, poder agregar um pouco de conhecimento também, né? Um pouco de experiência, trocar experiência com vocês e estou super feliz. Para mim é uma Uhum. honra, né? Ter essa oficialização. Bem-vindo, Henry. É um prazer receber você aqui na nossa bancada. Acho que foi algo que aconteceu muito naturalmente, né? De você ser sempre convidado, da gente sair para mergulhar junto, e foi criando uma amizade, foi criando um carinho, um vínculo. Quando a gente viu, a gente já estava falando de projetos juntos, de pauta juntos, então foi algo que, na verdade, existiu um convite oficial só por mera burocracia. Porque eu sinto assim que pelo menos desde o último episódio que a gente fez juntos, você já era da banca aqui do Coluna. Então, da bancada, né? Na banca, a gente não tá num concurso. Aqui da nossa bancada. Então, é muito, muito legal te receber. E ainda mais nesse momento. Porque acho que a gente precisa dar uma satisfação para a galera que a gente precisou também de um novo integrante, porque as coisas vão dar uma mexida aqui no Coluna nos próximos É episódios. verdade, é verdade. Tô para te dizer que talvez a gente não esteja convidando só mais um integrante. Talvez a banca vá crescer ainda mais. Contar aqui para os nossos ouvintes, né? A gente tem aqui, a gente, no caso eu, tenho no forninho um novo mergulhador. E quem sabe Ê! ele, Aê! quem sabe ele mais para frente participe com seu choro durante os nossos episódios, mas naturalmente eu vou ter que ficar alguns episódios afastada para cuidar do neném que tá aí para chegar, né? Então, aproveitando que eu ia precisar me ausentar, a coincidência é que a vida é assim, né? Rolam umas coincidências que tudo se encaixa e dá certo. E aí o Henry topou participar com a gente nesse momento que eu também vou ter que dar uma afastadinha, não sair, galera. Vocês não vão se livrar de mim. Mas uns episódiozinhos aí fora eu vou ter que ficar para poder cuidar do mergulhadorzinho novo que tá vindo aí para mais para frente para Galápagos com a gente. Já tô fazendo altos planos com essa Caralho, já tô criança. com inveja desse moleque, mano. É, Ai, ai, ai. Ó, eu quero estar junto quando ele fala assim, ai mãe, mas será que eu tenho que mesmo que ir pra... Pronto, já foi. Eu tenho certeza, Bruno, que você vai estar comigo nesse momento. Nós Nossa, dois levando ele para água. Não duvido. se fizer doce, eu boto ele na água do meu jeito. A Carol
Cara, fez a maior crueldade que ela podia fazer comigo. Ela Hum, chegou e me contou e falou assim, ó, mas não conta pra ninguém. Falei, caralho, bicho, como não? são Não tem os como. ônus e os bônus de ser uma das primeiras pessoas a saber. Eu falei assim, bom, posso contar pra Paula? Ah, beleza, pra Paula pode. Aí tô eu, o Henry. Mas só porque vocês moram Então, aí juntos. tô eu, e o Henry lá na proa do barco, assim, esperando chegar a laje. Aí o papo cai, eu desviando da Carol, o papo cai na Carol. É, faz um tempo que eu não falo com a Carol. É, a Carol sumiu, sei lá. Aí o Henry, vai falar o quê? Tá grávida? Aí eu. Não, foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí o Bruno falou assim, né? Então, a Carol acho que vai ter que ficar um tempinho fora. Eu falei, tá grávida. Foi a primeira coisa que eu. Ele falou, mas ela não pode saber que você sabe que eu, que eu tô te contando. Eu não Aí eu peguei e contei, falei, não, tá? beleza, eu só vou contar pra Eu não Elisa. contei. Aí começou o complô, né? Por trás. Ai, gente, seus caras de pau. E em minha defesa, eu não publiquei em lugar nenhum. Ótimo, É perfeito. verdade. E o engraçado é que, agora papo sério, eu acho que o Henry não sabe dessa parte. Um pouco antes da Carol descobrir que estava grávida, a gente estava batendo um papo e a gente já tinha começado a aventar o convite do Henry, né? Porque tava Uhum, fazendo muito sentido. A gente, pô, a gente se dá bem, a gente tá gostando de gravar junto, o assunto flui. Porque às vezes uhum. a gente gosta da pessoa, mas o assunto não flui com muita naturalidade, mas aí começou tudo a convergir. E aí quando a Carol descobriu que tinha um pãozinho no forninho, aí a gente falou, pô, então faz muito sentido. É verdade. Tem algumas coincidências que a gente não consegue explicar, né? Uhum. Comigo acontece todo dia, assim, sabe? Coisas que dá certo hoje, que daqui 3 meses você fala, nossa, se aquilo não tivesse acontecido, eu não conseguiria fazer isso agora, né? Uhum, Então tem muita coisa, assim, sabe? é verdade. Era pra ser, Bom, gente. A real é que era pra ser. Mas tô super contente, gente. Estamos todos. já que a gente está já falando de futuro, estamos falando aqui do futuro da família Repli, que vem mais um Replizinho aí. Gente, o que que a gente quer pro futuro nosso aqui, hein? Conta aí. Vamos pensar, porque esse episódio em si, pessoal aí de casa, a gente tá com uma pauta um pouco mais livre, porque a gente quer que vocês saibam como é que é mais ou menos aqui uma reunião de pauta, uma reunião de verdade do A Coluna. gente tá fazendo uma reunião de trabalho aqui, né? É, Gravada. Gravada. aliás, tem muita coisa já gravada, viu? Então pode ser que você que esteja aí ouvindo não vai ouvir as melhores coisas. É isso aí. É, só pra galera dar uma situada, a ideia realmente era a gente sentar junto, fazer essa apresentação oficial do Henry, informar a galera, né, que agora a nossa bancada, ela, às vezes vamos estar os três juntos, às vezes só dois de cada vez, e assim, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente continua tocando coluna todo mundo junto, agora com uma mente criativa a mais, né? Eu pelo menos acho que o Henry tem muita coisa para trazer pra gente aqui no Coluna. Acho que não poderia ter sido uma adição melhor. Então a ideia é trazer a galera e entender um pouco o que está rolando, o que está se passando e participar dessa nossa conversa aqui de planos futuros, até para convidar quem está escutando a gente, que está inaugurando essa nova temporada com a gente, mande conversa, chame no Instagram, enfim, nós individualmente ou a gente lá no Coluna. E ó, queria escutar isso, queria escutar aquilo. Tem uma pauta que vocês já fizeram, mas eu gostaria que fizesse de novo. Então é um episódio de convite mesmo para os nossos ouvintes, os novos e os antigos, a interagirem com a gente, para a gente construir junto essa nova temporada que vai ser diferente de todas as outras, porque afinal temos o Henry a mais, temos um nenê no meio do caminho. Então muita coisa nova, né? Acho que a gente tá com o horizonte muito expandido agora, né? E a gente está com uns convidados bem legais confirmados, hein? É. E lembrando que a gente faz isso por vocês, né? Principalmente para a gente divulgar a atividade, né? Para a gente poder compartilhar experiências, assim. E experiência que eu digo não é tempo de mergulho, né? Porque tem muita gente que pode até ter menos ou mais mergulhos que a gente, mas as experiências são completamente diferentes. Então a gente não tá falando de tempo, de mergulho, mas das coisas que a pessoa já viveu. Tem pessoas que acabaram de sair do curso básico e foram para lugares que eu nunca fui. Entendeu? Isso é muito legal. E é uma experiência que a pessoa pode agregar. Então, se vocês quiserem trazer ideias, né, de temas, ou também, se vocês tiverem um tema legal que queira participar também do Coluna,
né? Avisem a gente, né? Pra gente falar, olha, eu Uhum. fui para tal lugar, eu queria compartilhar a experiência. Então, o que importa é vocês terem mais uma fonte, né, de informação sobre a atividade, sobre o mergulho, né? Aqui a gente vai falar tudo que for melhor e para a atividade. A gente quer compartilhar a atividade, a gente quer compartilhar a atividade principalmente com segurança, né? Então, as pessoas mergulhando com segurança. Então, esse é o objetivo aí principal do Coluna. Foi muito legal você ter falado isso, Henry, porque vira e mexe, alguém manda mensagem falando: Olha, tenho tal pessoa para indicar para falar com vocês. Achei super legal esse episódio. Tem uma pessoa que eu conheço que seria legal falar sobre. Ai, sugira essa pauta. Então, assim, o Coluna ele já é feito coletivamente, ainda que não seja, né, tão aberto, que vocês não saibam com tanta certeza assim, mas isso já acontece. As pessoas elas vêm falar com a gente. E dessas conversas surgem pautas, surgem ideias. Então, porque a gente agora nós somos em três, então é a experiência dessas três pessoas e somada de quem está escutando a gente. E aliás, um fato muito legal que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se vocês acompanham, né? Você, Bruno e Henry, no caso. Eu não sei se vocês acompanham, mas assim, praticamente todo dia surge alguém novo no nosso Instagram, sabe? Alguém que começa a seguir a Eu gente, que eu vejo. vejo. Então é muito legal, porque mesmo com a gente nesse atinho aí entre temporadas, né, que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão ouvindo coluna, elas estão encontrando nosso conteúdo, elas estão curtindo a ponto de chegar no Instagram e seguir a gente, mesmo sem a gente movimentar muito. Então isso, para mim, pelo menos, é um resultado de um trabalho que a gente já está fazendo há algum tempo e está surtindo seus frutos, né? Então é muito legal saber dessas coisas. O hiato às vezes é mais para nós que não estamos gravando, né? Porque É, para quem descobre o Coluna, ela já tem. Conheci o Coluna d'Água hoje. Ela tem quantos episódios, Bruno? mais de 30. Praticamente Mais de 50. 30. Entendeu? A É. pessoa pode ficar um mês ouvindo um por dia. Então, o hiato, às vezes, a gente sente falta, né? Tipo, nossa, a gente É. não tá gravando. Mas para as pessoas, ela já tem uma gama, né, de informações ali que elas podem consumir todo dia, né? Então, e o Uhum. objetivo é a gente subir ainda mais. Sim, com certeza. E já temos alguns convidados, alguns roteiros confirmados. Vocês vão querer falar um pouco sobre isso? A gente vai Ah, eu deixar no acho que sim. suspense. Então, bora lá. Eu falo. Bom, vou começar a falar de uns que eu fiquei bem contente de toparem gravar com a gente. Primeiro, bom, o pessoal lá do Japão, lá de Okinawa, vai gravar com a gente. Então, eu acho que vai ser um papo muito legal e completamente fora da caixinha, porque não é um destino que a gente costuma falar aqui. Eu acho meio injusto, porque tem tanta coisa legal, mas o Otávio já topou falar com a gente, sem falar com ninguém a mais. Me coloca aqui meio que em xeque, tem opiniões divididas. O Coluna nasceu para a gente falar em português, né? Isso não é mentira e nunca escondemos. Mas vocês acham que dá pra gente propor um episódio em inglês esporádico? Porque aí tem alguns outros convidados que eu acho que topariam falar com a gente, mas não falam português. Isso é uma coisa pra gente pensar. De repente, se tivesse uma outra mídia envolvida também, se tivesse um vídeo que a gente pudesse legendar, entendeu? Uhum. É Facilitaria, possível, né? tudo é possível. Eu acho que é legal também, porque você acaba tendo. Você atinge. Inglês é a língua universal. Você vai. É, Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né, que não seja brasileiro, vai poder ouvir também. Entendeu? Uhum. Então, acho que fica aí no nosso radar. eu não vejo problema nenhum. Bom, dos que fui eu que fiz contato mais próximo. Esse de Okinawa eu quero ver, porque eu vejo toda hora uns posts no Instagram de Okinawa que, pelo amor de Deus, cara, o negócio é muito lindo lá. Eu preciso, quero saber como é que é. Cara, Okinawa assim, o Japão é fogo, cara, porque você não volta do Japão, é impressionante. Você deixa pelo menos 40% do espírito no Japão, cara. É saudade Imagina. todo dia. É muito legal. Uhum. Que legal. E eu conversei também com o Rafael Mesquita. Que, aliás, eu quero fazer um parênteses. Eu já tinha convidado o Rafael Mesquita. Ele está convidado há mais de ano, eu acho, tá? Só para constar. Mas é só porque eu preciso me gabar, porque eu também faço boas escolhas de pauta, nem vem. Não, faz ótimas, cara. Mas o Rafa topou falar com a gente sobre, cara,
tem muito assunto para falar com ele. Sobre gravação, né? Filmagem, que ele faz muita filmagem, tem muito material gráfico legal de manta, de baleia, de golfinho, tudo ali em Ilhabela. Antes Sobre. de eu, antes de você começar a falar, eu dei uma interrompida, né, da gente situar quem é o Rafa Mesquita. Gente, Rafa Mesquita é o cara que faz aquelas imagens de drone lá por Ilhabela, São Sebastião, que ele pega cardumes e cardumes de raia, ele pega tubarão-baleia, ele pega a orca, é um cara que tá sempre no mar. E normalmente as imagens dele viralizam muito, a ponto assim, eu tenho, claro, a minha bolha de mergulho e tenho os meus amigos que não são do mergulho. As pessoas mandam coisas de fora do mergulho sempre pra mim de imagens dele, que eu sei que são dele porque eu sigo ele no Instagram e eu vejo ele postar e depois essas coisas ficam semanas e semanas vindo. Então, o Rafa Mesquita é o cara que faz essas imagens que Eu viralizam o tempo já todo. vi também. É. E ele é gente boníssima, é gente da gente, assim, então topou vir falar sobre o projeto de mantas de Ilhabela, né? E, cara, sobre tubarão-baleia em Ilhabela, sobre as baleias. Inclusive, aí eu vou fazer aqui uma meia-culpa. O projeto original, onde eu conheci o Rafa, era fazer um mini documentário de avistamento de baleia aqui na Ilha Bela. Então, levei a família inteira, porra, foi todo mundo. Foi a primeira vez no ano que nenhum barco viu baleia. E depois eu que sou pé frio. Cara, Mordeu a nenhum sua barco. língua. Mas mordi Natureza é assim, muito. cara, não tem jeito. É. Não, gente, isso é o universo me vingando. Das Não, Botei vezes que eu lente, escutei, cara. Eu fui das vezes que eu parafernália escutei o toda. Bruno falando que eu sou pé frio, que se eu não vou, aparece as coisas, entendeu? Isso é o universo me vingando. Mas enfim, assim, o projeto não morreu. Mês que vem eu vou tentar de novo. E aí, quem sabe, vai virar um meniníssimo documentário pra gente colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? Pra dar uma movimentada lá e, sei lá, a gente pode chamar ele pra vir falar sobre avistamento de baleias na Ilha Bela também. Não sei o que que vocês acham. Eu acho uma bela pauta. Eu acho muito, muito legal. Super apoio. muito Essa você vai ter legal. que esperar eu voltar. Aquelas bem, né? É. Esse episódio, o mini doc você já libera, mas o episódio você espera eu voltar. A empresa que eu trabalho agora também tem. A matriz é no Rio e eu tô indo direto pro Rio, uma semana sim, uma semana não. Tô tendo oportunidade de encontrar a galera das Enfilmes lá, né? Que Uhum, eles são. E aí num bate-papo aí que eu tive com o pessoal de lá, né? Quero ver se eu consigo trazer ou o André, né? Ou o Gustavo, para a gente poder contar um pouco de como funcionam os bastidores de um documentário. Isso é bem muito legal, legal. assim, sabe? Tipo, porque eu vivi 8 dias, aí 24 horas com eles gravando, quando a gente gravou o episódio lá do Aventura em Foco e a logística por trás, a edição, como que funciona, o storytelling, né? Como você funciona o storytelling de televisão com público-alvo, sabe? Foi um negócio muito legal. Então eu acho que conseguir trazê-los aí para eles poderem contar como que se produz um documentário para a televisão, né? Para um canal de aventura, onde o foco é esse. Eles super se empolgaram assim, só que agora a gente precisa esquentar. Isso faz um mês e meio aí que eu conversei com eles. Mas quem sabe aí fiquem espertos que pode ser que a galera das Zen Filmes aí venha fazer uma ponta com a gente aqui no Coluna também. Eu acho essa ideia sensacional. Inclusive, hoje eu tirei o dia, porque agora tá me batendo assim, uma secura de mergulho, né? Eu acho que a maioria sabe, se não todo mundo, mas as mulheres grávidas, elas não podem mergulhar. Hoje eu tirei para ver documentário e eu tô com uma amiga que vai para Galápagos, tal, do Gabriel Gama em Galápagos, a Fabi, o Rafa em Galápagos, então bateu aquela saudade de Galápagos. E aí eu descobri que no Disney Plus tem um documentário sobre leões marinhos de Galápagos e o documentário do making of do documentário. E eu sou tão doidinha, né, que eu comecei pelo making of porque eu acho muito legal ver, colocar as câmeras, como posiciona, os perrengues que foram, como que, né, escolhe a locação, como escolhe o personagem que vai ser principal. Então eu acho que esse episódio tem tudo para ser incrível, hein? É bem legal, Assim, porque assim, eu vou ser bem sincero, quando você tá fazendo parte, né, do documentário,
você não vê lógica nenhuma nas gravações. Caramba, né? E de repente sai uma história, sabe? Uhum. Tipo, então você acordar, você vê fragmentos, né, das coisas acontecendo, um negócio ali, outro ali, aí tirando a fotografia. A única coisa cronológica que eu tive foi que no episódio foi a busca da foto. O resto foram imagens minhas que eu já tinha, né, misturada com as que aconteceram lá. Então, eu enviava, eles pediam, eu enviava, eles pediam, eu enviava, ou a gente gravava lá. Então, quando você tá dentro, você vê meio que fragmentos da coisa. Depois, quando você olha com um documentário pronto assim, é um negócio que você fala, cara, como é que pode? Ele tava gravando aquela hora que eu nem percebi. E tem mais uma pauta que você está trazendo para a gente, né, Henrique? Também é uma pauta que a gente está conversando faz tempo, mas você que conseguiu dar aquela oficializada, que é com a galera da Evidive. Sim, sim. Esse foi um bate-papo aí que, é, logo que a gente começou a fazer uma parceria, né, na parte de cursos, de cursos de câmera de ação lá na Evidive, quando eu sentei com o Fabiano ali, ele contou um pouco da história de tudo, falei, cara, que legal, é um exemplo aí de... Tem uma história aí que eu não vou dar spoiler, né, mas assim, é Não, um mas é exemplo legal de vida. situar, principalmente para quem não é de São Paulo, É, quem que é a Evidive? Dá uma situada aí. O Fabiano, na verdade, ele é o proprietário da Evidive. A Evidive, ele é o único dive center conceito. Gente, eu não sei se é do mundo ou da América Latina. Aí o Eu acho que é Bruno do é do mundo, mundo, acho que é do né? mundo, É é. do mundo. É o único dive center conceito aí do mundo. Quem E que eu, tiver se sou oportunidade ali. a certificadora, pagaria uma grana para continuar sendo, viu? Gente, Cara, eles têm um lago climatizado com peixes. Antigamente, eu não sei se ainda é, mas antigamente era com o ecossistema de Bonito. É que daí rolou uma chuva torrencial em São Paulo, uma destruída em São Paulo inteira. E aí alguns peixes morreram. Enfim, eu sei mas porque eles... já reposto, Não, eles já repouso, recolocaram. tá ótimo, Já só que... Mas colocaram. continua sendo ecossistema de Bonito? Totalmente. Ah, então tá. Então beleza, é que eu não tinha Totalmente. certeza disso. Porque eu lembro que tinha O um dia dos dessa chuva peixinhos... foi o dia do meu curso. É verdade, foi o dia do seu curso, foi o dia do seu Um dia curso. antes. É verdade. E o que é Gente, legal é porque é o ecossistema de Bonito. E assim, eu tinha acabado de mergulhar em Bonito quando eu fui lá, então foi muito legal ver a reprodução daquele ecossistema naquele lago. E além do lago, tem duas piscinas, né? Uma piscina tem maior que duas. tem um naufrágio. Tem uma réplica de um galeão É muito português, legal, gente. A com estrutura da canhão, Evidive com tudo. é bem E, bacana. e aí, no bate-papo, né, que a gente teve com o Fabiano, que ele foi o idealizador, né, de tudo isso. Ele tem uma história de vida fantástica e uma paixão por mergulho ímpar, que ele construiu um negócio que você chega ali, e você fala, cara, onde surgiu É, todas essas ideias e toda essa dedicação? Então, é vai ser um demais. episódio bem legal ele contar aí como ele construiu a Evidive. Tô bem curioso também. Parece merchan, não é, mas poderia Não é, muito gente. ser, porque, cara, tudo que a gente está falando da Evidives, assim, mas o carinho que ele tem, o carinho que a equipe passa, isso, cara, é tão É, gostoso de estar lá, né? Mesmo que você, não vou fazer curso, cara, é tão legal, cara. E eu queria fazer um parênteses, assim, que eu acho que é algo que não sai publicamente, que não é possível ver, mas eu acho muito legal porque eles fazem um esforço de verdade de levar profissionais mulheres para trabalhar na equipe. legal, isso aí. Porque eu acho isso fantástico, porque assim, o mercado de mergulho, ele já é um mercado restrito, o mercado profissional do mergulho é mais restrito ainda, o que significa que entram ainda menos mulheres como profissionais. E eles têm uma preocupação autêntica, porque eu vejo, eu inclusive, gente, não sei se vocês sabem, eu acho que não, mas eu estava, até engravidar, eu estava como instrutora na Evidive também. E eles têm um esforço de achar profissionais mulheres, sabe? É muito legal. Eu acho isso, quando, né, eu tive essa conversa com eles, foi tão bacana saber disso. É um negócio que eu gosto de trazer porque é muito legal, sabe? Tanto para os alunos, então as alunas terem instrutoras atendendo também, né? Porque a gente sabe que às vezes tem meninas que não gostam de só de estar num ambiente masculino, então existe um esforço
verdadeiro, autêntico de trazer mulheres para trabalhar na Evidive como Dive Master, como instrutora. Então, eu acho isso muito legal. Só queria fazer esse parênteses porque eu acho que vale a pena. E, gente, além das nossas pautas, a gente tá um tempinho sumido por aqui. O que que vocês andaram fazendo nesse tempo? Alguma novidade? Algum destino de mergulho novo? Eu, por exemplo, em fevereiro, fui para Cuba. E eu acho Uhum. que seria assim surreal fazer um episódio sobre Cuba. Hum, Não agora, porque também é um episódio que eu gostaria de participar, mas infelizmente eu não mergulhei. Quando eu fechei a viagem para Cuba, eu não sabia que eu estava grávida, então os planos eram mergulhar bastante lá, mas acabou não rolando. Mas mesmo assim, eu tive um amigo que foi mergulhar, né? Que, nossa, esse dia eu sofri, porque eu tava na praia e eu só falava, ai meu Deus, o que que será que ele tá vendo? Gente, o negócio é real oficial, assim, é fantástico, porque é um mar intocado, né? É um mar que por lá você quase não tem pesca, além de uma pesca muito artesanal, de tonquinha, barquinho sem motor. Então é uma região realmente intocada e é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer Jardines de la Reina em É, 2000 e foi 2015, acho que foi. É, assim, se Cuba, onde você tá, já é intocado, Jardines é um negócio que é porque você tá numa espécie de mangue, é como se fosse um mangue no sul de Cuba, um lugar assim que fantástico, é muito tubarão, tipo, pensa numa quantidade de tubarão, multiplica por 5, sabe? Um negócio absurdo, é um dos lá foi o primeiro lugar que eu tive contato com tubarão, nunca tinha hum, mergulhado antes ali, Caraca. e- foi o meu primeiro contato com eles ali, foi em 2015, foi quando paixão à primeira vista, assim, você viu um bicho aí de 400 milhões de anos de evolução que passou por 5 extinções em massa na e tá sua lá, né, junto frente, contigo. entendeu? Então você é um negócio que é absurdo, assim, sabe? Foi essa primeira paixão. E Cuba vale um episódio também, Vale. dá pra trocar bastante figurinha. Gente, o sonho do Bruno, acho que a gente já foi pro ar isso algumas vezes, que era fazer Algumas. uma mesa de boteco lá pra gente conversar com a galera que a gente gosta muito de conversar por aqui. Ia ser os Vingadores do Mergulho. Os Vingadores do Mergulho. Aliás, gente, falou. Olha o raciocínio que eu fiz. Falou em Dive Geek, eu pensei em caneca. Em caneca, eu pensei nas canecas que temos do Coluna e pensei nos sorteios que a gente está prometendo a fazer há anos. Eu acho que Precisamos. a gente precisa tirar do papel, gente, porque assim, eu tenho um quarto de bebê agora e não tenho mais onde colocar essas canecas. A gente precisa sortear umas canecas. E as camisetas? Então, Também, tô sem Vocês ainda espaço. têm? Tem, Cara, eu tem uso camiseta, tem adesivo. direto aquela azulzinha que vocês me deram É, pra então. academia. E aí a ideia quando a gente mandou fazer as canecas é porque, cara, caneca é um negócio que a gente super usa em barco para não ficar usando plástico, né, de uso único. É, Então eu vamos levo fazer a direto ela. caneca. Caneca a gente montou com mosquetão, com tudo. E a ideia era fazer sorteio mesmo, fazer Tem a concurso de colherzinha, né? Tem foto. uma Tem a colherzinha. colherzinha, e o adesivo. E no E final tá ela aqui. é, e ela é, ela é Ela material é. reciclável, né? Uhum, é reciclado já. E elas estão aqui, gente. Elas tiveram que dar espaço para um quarto de bebê, então a gente precisa. Nossa. a gente A precisa gente fazer esse precisa. sorteio aí, então, hein? Precisa, porque a galera que tá escutando a gente aí, que não desiste da gente, inclusive merece, né? Ah, acho que é um sorteio de boas-vindas, hein? Eu acho que seria legal também. E aproveitar, a gente tem umas mantinhas, né? Tenho, tá aqui, tá guardada. É, as mantas É, da Paula, da Paulette, então eu estão quero a aqui. Tem minha, eu aquele quero a livro, minha. tem o livro ainda. O livro Esquece, da Laje. com certeza, né? O quarto do neném, motivo fundo do mar. Então eu tô esperando a minha mantinha aqui, É, tá hein? aqui, tá guardadinha aqui. Precisamos fazer. Essa temporada promete, galera. Tem É, sorteio, tem assunto bom. setembro viajo também. Pra onde você vai? Eu vou pra Carava. Polinésia? É Polinésia? É, é. Nossa Senhora. Eu tô falando que eu ia em Humilha. A gente indo pra Enseada. Celebridiver, né, cara? Ai, gente. Na época da pandemia. Tava tudo comprado. E aí eu falei, poxa, a pandemia não deixou a gente ir, né? Porque a gente teve que trocar por outro lugar. Vocês vão ficar quanto tempo lá?
Na verdade, a gente fica uma semana em Tetamanu, ou Tetamano, não sei ainda como é que eles chamam lá, que é uma pousada bem na South Pass, né? Que é naquela Barreta Sul, que é onde tem aquela Shark Wall ali, aquela Uhum. parede de 700 tubarões ali, que eles ficam na entrada da Barreta. Então, a gente está preparando aí a viagem, a gente vai em setembro agora. Vamos trazer bastante vídeo ali, filmar, fotografar, Né, com certeza vai ter episódio, né? Ou você vai ficar guardando com só pra certeza. você? Não, vai ter, vai ter. Não sei, quem sabe aí a gente acaba gravando um episódio sobre lá, né? Então, Puta, isso ia ser bem sensacional. vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Ai, eu não tenho dúvida, vai ser incrível. Gente, aliás, tem uma coincidência. Eu, Eu vou ficar com maior eu, inveja. che- eu cheguei a fechar uma viagem para Polinésia e uns amigos meus vão justamente para mergulhar com baleia e mergulhar cilindro, né? E aí eu conversei com meu marido, eu tinha voltado de Galápagos, eu falei, cara, a gente tá falando em ter filho, eu acho que não é. Vamos cancelar essa viagem porque vai que. Batata, gente. Os meus amigos, eles embarcam para Polinésia dia 29 de julho, que é a data prevista para o meu parto. Bom, então já temos mais uma pauta confirmada para esse ano, né? A gente vai falar um pouco de Polinésia, com certeza. Provavelmente, isso aí. E vai ter Isso mergulho aí. noturno com tubarão. Nossa, Vai ser, essa nova temporada do Coluna promete. vai Cara, ser acho que eu nem legal. tenho tudo isso de cotovelo pra doer, viu? Eu vou ter que pegar uns cotovelos emprestados aqui no prédio. Ai, ai. Vou mandar fotinhos quando estiver lá. Eu acho que é Ah, ainda é o pior a mínimo que a gente sensação. espera. Vídeos também, eu acho que seria legal, seria de Vídeo. bom tom. Eu vou filmar bastante dessa vez aí. Ai, Vou que filmar legal. bastante. Talvez mais do que fotografar. Uhum. Vamos ver. Vai ser. E pra mim é uma novidade, porque eu sempre fotografei muito, né? Agora que eu tô indo. Agora não, né? Já faz uns 2 anos aí que eu tô indo pra. Não, até mais. Vai, uns 3 anos que eu tô começando a pegar essa parte de vídeo. Então, vai ser legal. Isso vai refletir no Coluna também, gente, porque há sonhos antigos aqui no Coluna d'Água É. de ir para o YouTube. Se tem um defensor disso, de quando nem era ainda aqui da bancada, é Henry. Que Henry, Eu. quando ainda Foi a primeira, convidado, eu acho que foi a primeira pergunta que eu fiz pro Bruno, quando a gente se aham, conheceu no barco. Eu falei, não, não sei o que lá do podcast, eu falei, cara, mas você não faz em vídeo, é. né? Ah, mas Aí não! ele, não, eu falei, ai meu Deus. Isso daí, na verdade, é a metáfora que ele usou, né? Reclamar que que a cerveja tá quente dentro da geladeira. Essa foi a metáfora que ele usou. Mas é isso daí foi. A gente tem essa ideia aí, o Bruno pode falar até mais. É lógico que tem. A logística é diferente, né? Quando você usa vídeo, né? Até por. Tem que ter uma identidade visual, né? A gente começa a sair do áudio, né? A gente tem que ter uma comunicação visual mais constante, né? De design, Sim, se for um estúdio, né? Essas coisas. É, exige mais também dos equipamentos, né? A gente tem que ter microfones, tem que ter câmeras e tudo isso vai as verdinhas, né? Tudo isso Uhum, vai dinheiro, né? Então, exato. mas eu acho muito legal assim para quem tá assistindo a gente, né? Ou ouvindo, também ver a gente, né? Isso é legal. mas acho que a gente está começando a conversar sobre formatos, sobre possibilidades, né? Adoraria que a gente fosse já direto para o estúdio, mas fazendo uma analogia com a gente mergulhando, todo mundo vê os mergulhos, mas ninguém vê às vezes que a gente deixou de ir no cinema, né? É Então isso às vezes a gente aí. tem que fazer escolhas. De repente a gente ir para vídeo, a gente consegue fazer um negócio muito legal nós três, mas é aí quando a gente for chamar a Erika, sabe? É, Tipo, Que tá nas Maldivas, né? A gente vai deixar ela as de conversar Maldivas, com super ela porque mal, ela não consegue vir, né? é. Então, sim. Ela tá quase Eu, voltando das Maldivas só para gravar episódio com a gente.
Brincadeira. Abraço, Erika. É, Já está convidada para falar de Maldivas, E inclusive. assim, eu acho que nenhuma dessas possibilidades se exclui. É só a gente sentar e começar a fazer teste. Então a gente começar a fazer um teste com a gente gravando remoto, com a gente gravando no estúdio, se dá pra gente concentrar de repente alguns convidados que a gente acha que merece estúdio nesse momento e a gente consegue gravar todo mundo num dia só. Eu acho que Uhum. basta a gente começar a conseguir fazer os testes. Tem Sim. E bastante bastante ideia. gente que ouve a gente gostaria que a gente fosse para o YouTube. Isso também é algo que a gente vem recebendo de feedback Ufa, da não sou só galera. eu. Não, não é só você. O pessoal sempre comenta: ah, vocês não vão fazer no YouTube, a gente queria ver. Tem alguns episódios até que a gente faz live no Instagram e acaba publicando no Spotify com imagem. O pessoal adoramos ver vocês, é muito legal ver essa A galera interação. gosta, né? Gosta, a gente sabe disso, só que é justamente isso. O Coluna não é algo que traz nenhum tipo de retorno financeiro para a gente, mas isso não anula o fato de que a gente tem muita preocupação com a qualidade do que Com a a gente qualidade. entrega. Do áudio, que o áudio seja bom, que a pauta seja uma pauta legal, que o roteiro saia fluido, que a edição fique bacana. Então, o fato da gente não monetizar isso que a gente está colocando no mundo por muito amor ao mergulho. Então, eu acho que esse perfeccionismozinho nosso também impede da gente só ir para o YouTube para não entregar uma coisa que eu, por exemplo, não assistiria. Ah, eu não vou colocar É, no ar algo que eu não veria, né? é isso Eu acho que é aí, um é pouco isso aí. isso. Nosso primeiro episódio, a gente. No primeiro episódio, eu acho que é uma frase que eu não sei se foi eu que a Carol falou. Se você está ouvindo isso daqui é porque ele ficou minimamente bom para ir pro ar. Foi você que falou. Fui eu? É. É É. isso aí. E é isso, cara. É porque eu não quero entregar algo que eu não consumiria, né? Não tenho um pingo de interesse de colocar no mundo aí algo que eu me envergonhe depois, né? Eu acho que a questão é essa. Então é isso aí, pessoal. É isso, Coluna d'Água gente. está de volta. Agora somos. Éramos dois, agora somos três, logo logo seremos quatro. Bom, segue a gente lá no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Spotify. A gente está em todas. Indica a gente para o seu amigo mergulhador, para sua amiga mergulhadora. Segue a gente lá no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Aqui no seu tocador de podcast também. E a gente espera balançar bastante sininho esse ano. Tem bastante convidado engatilhado. Tem uns outros que a gente está tomando uma coragem aqui realmente de chamar, porque dá uma vergonha de você chamar os seus ídolos para conversar. Mas acho que vai ser legal. Esse ano vai ser um ano de muito desafio. E continue interagindo com a gente no Instagram, porque é um dos feedbacks mais legais que a gente tem, é quando alguém vem conversar, alguém vem tirar dúvida, alguém vem pedir opinião. É aquela desculpa que a gente tem para falar de mergulho no meio de um dia de semana atarefado, que a gente não está conseguindo pensar em mergulho, e alguém vem e fala de mergulho com a gente, é uma delícia. Então vai no Instagram, segue a gente, chama a gente para bater papo também, tanto no @coluna d'água quanto nos nossos pessoais. Vocês estão todos convidados a interagir com a gente, porque o Coluna d'Água ele é feito de mergulhador para mergulhador. E se tem uma coisa que o mergulhador gosta de fazer é conversar de mergulho. Então, venham. As portas estão todas abertas. É isso aí. Tragam ideias e fiquem com a gente. Então agora começa aquele momento chato da semana, o nosso intervalo de superfície. Lavem muita louça, escutem muito Coluna d'Água. Mergulhe seguro, mergulhe sempre. Um beijo. Valeu, gente. We wreck